Oi, turma. Do livro A Vida é Sonho, Pedro Calderón de la Barca. Na parte da apresentação, Pedro Calderón de la Barca e o Mundo Barroco. Nós vamos para a terceira parte. Ontem, na segunda parte, eu tirei aqui uma frase, e acabei desenvolvendo mais em relação a ela, onde ele fala assim: nunca se sabe onde começa a realidade, onde termina a aparência. Vida e realidade são sonhos e engano dos sentidos. A esse engano se segue sempre o cruel desengano. Então ele coloca aqui que tem coisas que são passageiras e a gente dá muita importância e depois a gente acaba ficando frustrado, não é? A gente coloca toda a nossa potência diante de alguns acontecimentos, situações, objetos, pessoas, e isso vai frustrar a gente em algum dado momento porque passa a ser uma ilusão, de realidade passa a ser uma ilusão e se torna uma frustração. Então, dando continuidade a esse tipo de raciocínio, vamos lá. Quanto à vida é sonho, é o próprio Calderón quem melhor nos ensina a ler essa comédia ou tragicomédia de 1635, quando 38 anos depois, em 1673, escreve o Auto Sacramental, que também se intitula La Vida é Sonho. Os autos sacramentais se caracterizam fundamentalmente pelo emprego da alegoria, figura que tende a coisificar, substantivar, considerar como entidades, isolar como substâncias suscetíveis de atributos os estados, qualidades, ações, em suma, os processos. Os processos desenvolvidos aos longos mistérios medievais, como as paixões, representam basicamente a encarnação que permitia transformar uma esquematização da história bíblica como o Dadam francês do século XII, numa verdadeira peça teatral com a transposição dessa história para o palco tanto quanto possível real, em fins da Idade Média, século XV. Tais histórias se tinham alongado tanto e se tornado tão complexas que começou a ser necessário recorrer a uma alegoria para explicar a unidade da vasta e múltipla matéria, servindo-lhe de prólogo e epílogo. Aos poucos, essa alegoria vai adquirindo um caráter orgânico e se transformando num gênero autônomo. As razões dessa transformação e da produtividade do gênero encontraremos, em primeiro lugar, numa exacerbação da tendência a substantivar e personificar provocada pelas polêmicas religiosas e políticas. Isolar as entidades e fazê-las jogar umas com as outras era o método dialético adequado. O teatro tornou-se uma arma de combate das mais eficazes. A dialética substantivante multiplicou as alegorias sobre o palco. Basicamente, é esse o método que volta a interessar na criação do auto sacramental, destinado desde o século XVI, e exaltar o Santíssimo Sacramento e o proclamar em meio ao Fausto e à pompa da Igreja triunfante durante as festividades do Corpus Christi, a real presença do Salvador na hóstia consagrada. O Concílio de Trento reafirma contra as dúvidas dos reformados a centralidade do mistério da Eucaristia do cristão e o católico. A partir da sua tragicomédia, Calderón percorre um caminho semelhante ao que levara dos milagres medievais à alegoria. Em La Vida é Sonho, o Alto, Segismundo seria como o primeiro homem que o verbo criador, Basílio, arranca do seio da terra e dos 4 elementos, de quem ele tenta fazer seu herdeiro legítimo, depois da traição de Lúcifer. Mas na comédia, Basílio não é propriamente uma entidade, não é Deus, e evidentemente comete erros. Não criou um ser perfeito, como Deus havia criado Adão, e não o educou no mundo como devia ser educado um príncipe. Em suma, não o preparou, como era seu dever, para aquilo que estaria destinado o jovem Segismundo, por sua origem e condição: governar um reino como representante da justiça divina. Segismundo
e Basílio são homens, tanto um como o outro, com suas falhas e fragilidades. A falha de Basílio é de um orgulhoso que se julgou capaz de interpretar sabiamente os sinais dos astros, descurando, tal como o rei Lear, seus deveres primordiais de soberano, e Segismundo entre a realidade da torre e o sonho do palácio. Ou poderia ser o contrário. Tem de encontrar, quase sozinho, seu próprio caminho. Através do sofrimento, da dúvida, dos erros, mas seguindo ainda as infalíveis leis da natureza, pôde afinal encontrá-lo, desmentindo a interpretação dos astros e a crença presunçosa de Basílio. Em La Vie des Sueños, não só a palavra do poeta proclama com profundidade esse complicado sentimento barroco do mundo, mas a ação dramática. Ela mesma exprime a alternância entre o real e o sonho, a ausência de fronteiras entre eles. Sonho, realidade que Segismundo vive, Calderon nos permite desvendar a peripécia íntima do homem barroco, seu teatro capaz de captar a complexidade das contradições do homem de seu século, chega até nós através da força que lhe vem da alta poesia que é elaborado extremamente vivo, ainda apto a refletir como um espelho verdadeiramente mágico as contradições e perplexidades que também nós vivemos em nosso próprio século. A leitura renovada que ele permite confere-lhe aquele valor que reconhecemos como característica das obras eternas do espírito humano. Elsa Cunha de Vicenzo é professora de literatura dramática e história do teatro na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Foi ela que fez essa apresentação. Então vamos lá. Nós sabemos que existe uma linha tênue entre a razão e o sonho. O que existe de realidade é o sonho. Eu sonho em comprar esse óculos. Eu comprei o óculos. Eu tenho o óculos. Mas o óculos quebrou e foi para o lixo. Cadê o meu óculos? Entende? É assim que funciona. Então, aquilo que é o nosso sonho, nosso desejo, nosso objeto, de motivação, quando nós temos, se torna uma realidade. Uma realidade que com o passar do tempo eu posso perder. E eu perdendo, aquilo se torna uma desilusão. Falo, nossa, eu tive tanto trabalho para juntar dinheiro e comprar aquele óculos e agora cadê aquele óculos? Ele não durou nada, ele quebrou, acabou, perdi, alguém roubou. Então, nessa questão do sonho, realidade e desse sonho, realidade e eu, como que eu posso dizer? Meu Deus, fugiu a palavra agora. E a decepção mediante o sonho e a realidade, Segismundo entra num conflito. A história do Segismundo, que é o príncipe criado pelo Basílio, ele, em outras obras, Basílio seria Deus, o criador. Aqui não, é um homem criando o outro, só que sem preparo nenhum para enfrentar essas agonias, esses desequilíbrios, essa busca pelo conhecimento, mas sem método algum, sem sistematizar, sem planejar. Então, a pessoa vai dar muita cabeçada para poder descobrir que a vida é um sonho, ou seja, que a vida é uma ilusão. No final das contas, eu creio que a gente vai acabar chegando num conhecimento próximo a isso. Ou será que não? Será que a vida é uma ilusão? Será que existe algo depois daquilo que se torna algo ilusório na nossa vida? A gente tem que ir mais profundo ainda, Eu quero ter um filho. Eu vou casar, eu vou engravidar. E eu tenho um filho. Ele está na minha barriga, ele está crescendo todos os dias. Dentro de 9 meses o meu filho nasce. Ele é meu filho? Ah, é. Vai ser sempre seu filho. Sempre seu filho de palavra ou porque ele é. Ele está comigo e ele é meu.
Então, alguns sonhos, tem gente que vive em razão disso, né? Mal casa, já tem um enxoval, já está preparando tudo, né, para receber uma criança. E aí a criança cresce, por algum tempo ela é boa companheira para a mãe, para o pai, e depois de adulto essa pessoa some, vai ter a vida dela e quase não vem ver os pais. Os pais não ficam frustrados com aquilo que tanto desejou e agora não tem mais? Por que não tem? O filho não existe, a filha não existe? Por que não tem o filho? Por que não tem a filha? Porque aquele sonho fazia parte de um processo da vida, que se tornou realidade, mas que era um sonho. É mais ou menos isso que ela quer passar pra gente. Será que eu consegui repassar o que eu entendi? E será que é isso mesmo que eu entendi? Ou alguém entendeu diferente? Coloca aí pra gente.